Oi, hoje vou apresentar para vocês 8 modos de mesclagem, ou Blend Modes, que são especiais, e eu vou explicar por quê. Vamos lá? Beleza, eu já tenho um vídeo mostrando o que são os modos de mesclagem, os Blend Modes. Então, se você não entende ainda como funcionam, eu aconselho primeiro você assistir esse vídeo, está aparecendo no izinho acima à direita. Mas uma vez que você já conhece os fundamentos dos modos de mesclagem, tem 8 modos deles que trabalham de uma forma um pouquinho diferente e que, quando você não conhece a especialidade desses modos e os utiliza, você provavelmente vai achar exagerado, vai achar uma coisa que você nunca usaria. Eu tenho certeza que desses que estão retangulados em vermelho, quase ninguém escolhe eles como uma opção para fazer algum efeito no Photoshop. Mas isso acontece porque eles têm uma particularidade. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou utilizar, por exemplo, esse modo aqui, mistura sólida ou hard mix. Chegar numa imagem aqui, eu vou acrescentar uma camada de cor sólida. Vai ser vermelha, pode ser, tudo bem. E quando a gente passeia pelos modos de mesclagem, quando a gente para um desses modos especiais, como por exemplo o Hard Mix, que é uma mistura sólida, olha só, a gente tem um efeito muito exagerado, um efeito praticamente que a gente não consegue usar, a não ser quem esteja falando de revistas em quadrinhos, comics, alguma coisa assim, mas é muito exagerado. E o que acontece? Quando a gente se depara com um efeito desse, a gente tende a diminuir a opacidade, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, o efeito fica mais claro, fica até pior com a opacidade mais baixinha. Não fica legal. A especialidade desses modos de mesclagem é justamente o preenchimento ser diferente da opacidade. Esses 8 modos, quando você abaixa o preenchimento, olha o que acontece. Eles ficam melhores, os efeitos são mais brandos, ok? Olha aqui, o preenchimento 18%. Dá uma olhada como fica bacana uma camada vermelha no modo mistura sólida com preenchimento 18%. E agora eu vou voltar para o preenchimento 100%, vou botar a opacidade em 18%. Você vê que ainda fica com essas coisas aqui quebradiças, Fica uma coisa muito estranha. Então, a graça desses modos de mesclagem é justamente você mudar preenchimento e não a opacidade. Então vamos dar mais um exemplo. Eu vou para um outro modo de mesclagem, um modo do grupo escurecer. Pronto, superexposição de cores. Eu gosto muito desse modo. É um pouco exagerado, mas quando a gente baixa o preenchimento, você consegue fazer uns efeitos muito legais. Diferente de se a gente baixasse a opacidade. Fica cada vez mais estranho a opacidade baixinha. Ok, antes de mostrar mais um efeito na prática, vamos listar agora formalmente esses 8 modos. Superexposição de cores, ou Color Burn, superexposição linear, ou Linear Burn, subexposição de cores, ou Color Dodge, subexposição linear adicionar, ou Linear Dodge Add, luz brilhante, ou Vivid Light, luz linear, ou Linear Light, mistura sólida, ou Hard Mix, que é o que a gente estava usando, e diferença, ou Difference. Por ter esse jeito mais exagerado, mais estourado de causar o efeito nas imagens, esses modos são interessantes para esses efeitos mais exagerados desde que a gente abaixe o fill, o preenchimento. E uma utilidade bacana que eu já utilizei em vídeos anteriores é quando você quer, por exemplo, dar um efeito de luz ou acender alguma coisa. Então eu tenho, por exemplo, essa imagem, certo? E eu vou querer acender aqui uma dessas lâmpadas, certo? E aí o que é que a gente faz? Eu vou adicionar uma camada transparente, ok? Só que, quando a gente vai utilizar um dos 8 modos de mesclagem especiais, eles não lidam bem com a transparência. Eles lidam melhor com uma camada completamente preenchida de pixels. Então, das duas, uma. Como eu vou tentar clarear essa lâmpada aqui, deixar mais clara acendendo ela, eu vou utilizar um dos modos do grupo clarear. Nesse caso aqui, o subexposição de cores. E se você tem conhecimento sobre esse modo, os modos do grupo clarear, você sabe que o que é preto ele ignora. Então, se eu pintar de branco aqui para acender essa lâmpada com a camada transparente, ele não vai ter esse efeito que o Blend Mode subexposição de cores traz para você. Então eu tenho que pintar isso de alguma coisa e pintar de branco por cima. Então, como é um Blend Mode do grupo clarear, eu posso pintar de preto sem nenhum problema. A cor de fundo é preto, basta eu apertar Ctrl Backspace que nada vai acontecer,
porque já está pintado de preto, certo? Se eu for para o modo normal, você vai ver uma imagem preta. Só que qualquer modo de mesclagem do grupo clarear, a gente não tem, ele ignora o preto completamente. Então eu estou aqui na subexposição de cores, tá? E agora eu vou pintar com o pincel ou brush, tecla de atalho B, vou pintar de branco, eu vou apertar a tecla D para transformar a cor de fundo e frente com preto e branco, de preto e branco, e vou apertar X para alternar. Então agora a cor da frente é branca. E aí eu vou pintar, e note como ele dá um efeito já de iluminação. Agora está muito exagerado, e é justamente aí que entra o preenchimento. A luz está bastante artificial, né? Eu vou até acender também, entre aspas, essa parte aqui. Ok, se eu baixar a opacidade, ele simplesmente vai ficar cinza, mas vai ficar esse mesmo efeito horrível e você podendo ver a lâmpada por baixo. Agora olha o que acontece se eu baixar o preenchimento. Ele vai adicionando luz mesmo, ó, clareando ou diminuindo de iluminação até eu deixar no 0 ou deixar em 100%. Então, um dos macetes para você acender uma lâmpada, por exemplo, ó, eu deixei aqui em 72%. Posso fazer a mesma coisa com a outra camada também. O modo Hard Mix também proporciona isso para você, uma mistura sólida, só que nesse caso ele não ignora o que é preto, porque está em um dos modos de mesclagem do grupo de contraste. Então você teria que preencher de cinza 50%. Ah, mas está muito confuso. Eu não quero ter que lembrar da cor que eu tenho que preencher para fazer o efeito corretamente. Existe alguma solução? Existe. Eu vou mostrar para vocês. Eu posso apagar essa camada aqui. Eu vou criar de novo uma camada transparente. Se você quer trabalhar com a camada transparente, é possível. Só que aí você vai ter que clicar 2 vezes aqui nas configurações de camada e vai desmarcar a opção A Transparência Determina a Camada, que é justamente o fraco, entre aspas, dos modos de mesclagem especiais. Eles não trabalham bem com transparência. Agora, a transparência não determina mais a camada, ok? E você pode pintar tranquilamente, ó, vou selecionar o modo Subexposição de Cores, e quando eu pinto de branco, ele tem o efeito esperado, ó, o efeito de clareamento, ó, posso baixar o preenchimento e ele vai acendendo a lâmpada. Beleza? Então a dica que eu dou, sempre que você for agora testar modos de mesclagem, você pode considerar os 8 modos especiais, e em vez de baixar a opacidade para ver se o efeito funciona, você baixa o preenchimento e você vai ter surpresas muito agradáveis nas edições das suas imagens. Beleza? Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!